Ok, estamos aqui na aula de revisão, no aulão de revisão de análise criminal, para a matéria de análise criminal, prova amanhã cedo, amanhã, dia 20 de maio de 2021, para a turma do CEFES. E com muita honra, muito prazer, eu, professor Eliezer Abreu, segundo sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, gestor aí do WM Concursos, estamos aqui para ajudar, à disposição para ajudar os companheiros, os colegas a gabaritar nessa prova, fazer uma ótima prova e sair para o abraço amanhã. Tenho certeza que tudo que nós falarmos aqui vai cair na prova. Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindo a todos ao WM Concurso, bem-vindo a todos à nossa sala de aula do Google Meet. E vamos passar aqui a ementa da aula. Unidade 1, vamos trabalhar o histórico da análise criminal. Na unidade 2, análise criminal e o seu campo de atuação. E aí a unidade 3 e a 4, senhores, são as duas unidades mais densas, mais pesadas aí do nosso estudo, nossa aula de hoje, desta matéria. Portanto, estatística aplicada à análise criminal e o mapeamento da criminalidade são os dois eixos aí, né, da nossa aula, e então deveremos estar muito mais atentos aí. Quando chegar nesse ponto, vamos abrir a calculadora aqui e mostrar para os senhores as fórmulas que são utilizadas na estatística criminal no âmbito aí, na utilização dentro da nossa corporação. Tudo bem? Eu percebi na bateria de exercícios que o professor de vocês disponibilizou alguns, talvez 3 ou 4 questões que estão aí relacionadas a cálculo. Então, eu não sei se naquela prova pode ser usado calculadora, porque é impossível fazer um cálculo estatístico, não é? Um cálculo de variação, de índice, por exemplo, de taxa, sem uma calculadora. Então, dessa forma, não sei se vai ser cobrado na prova uma estatística, um cálculo de criminal, como um índice, uma taxa, ok? Mas nós vamos utilizar. Só que passou de 150... Já está autorizado levar calculadora. Já está autorizado levar então calculadora. ok, ótimo. Então beleza. Então foi importante. Obrigado aí, meu irmão, pela informação. Então, sendo autorizado levar a calculadora, eu vou ter que mostrar aqui para vocês na calculadora como vai ser feito aí o cálculo. Ótimo, beleza. Então, eu vou nessa, quando pararmos, quando estivermos na unidade 3, falando lá a respeito aí dos cálculos, índices, taxas e também variação, vamos ficar muito atentos, vamos prestar bastante atenção, beleza? A aula então vai ser nesse nível hoje, corridão, bem corridão, né? Ontem foi muito corrido. Eu até expliquei no áudio para os senhores aí mais cedo, que tentei não ser muito ali raso, mas também eu não pude aprofundar demais ontem, não. Então, se foram 9 matérias, nem conseguimos chegar ao final das 9, chegamos só em 6, mas muitos retornos aí dos colegas que me disseram que 80% que nós falamos caiu lá. Então, eu fiquei muito feliz, satisfeito de saber que pudemos aí ajudar os companheiros, né? E hoje eu espero que seja da mesma forma ou até melhor do que ontem, porque ontem foram diversas leis extravagantes. Então, ficamos ali navegando em diversas leis. Hoje não, hoje o assunto da aula é uma só, e porém é uma aula muito grande. Teremos aqui um desafio pela frente. O intervalo vai ser curtinho, ok? Vamos fazer um intervalo bem curtinho. E também não vamos aqui poder abrir o microfone, tá ok? Peço aos senhores que não abram o microfone para fazer perguntas, porque realmente é complicado a gente parar. Quando estivermos lá nos cálculos, podem ali, em algum momento, abrir sim e perguntar. Não vamos deixar de responder, não. Mas aquelas paradas que tivemos ontem, realmente é complicado fazer hoje. Bom, pessoal, então, na unidade 1, nós temos o histórico da análise criminal, um pouco da história que eu contei aqui já para vocês, né? Desde lá o ano de 98, quando fomos lá em outro lugar, num país estrangeiro, né? Nos Estados Unidos da América, buscar no Instituto Vera, né? Algo que começou a ser implementado naquela polícia, no Departamento de Polícia de Nova York, com observação do modelo de gestão empresarial. Isso lá no início dos anos 90, né? Então, olha só, a administração pública se aproximou muito dos modelos e métodos da administração empresarial.
Ou seja, aquilo que dá certo lá no mundo empresarial, e dá muito certo, né, na iniciativa privada, os gestores começaram a observar que a gestão pública, ela, sobretudo no Brasil, que ela é bastante burocrática, precisava de precisava abrir um pouco mais. A frase que eu utilizei agora há pouco é de propósito, né? Foi proposital, porque o Albert Einstein, ele disse que a mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais retornará para o seu tamanho original. E isso é uma grande verdade. Quando, então, a Polícia Militar de Minas Gerais se abriu para essa nova possibilidade de trazer tecnologias, trazer ideias, conceitos, trazer doutrinadores de fora, a polícia cresceu muito. Hoje está acontecendo demais isso aí. Hoje nós temos, por exemplo, a DGOP, que é a nossa Diretriz Geral de Operações, né, para execução de operações. Nós temos essa norma que ela sobrepõe a todas as outras na área operacional, ela atrai para dentro dela diversas normas, portfólio, atrai rede de proteção, atrai polícia comunitária, filosofia de direitos humanos, que nós vamos ver amanhã, tá? São todos convidados. Direitos humanos é a diretriz que trata aí da filosofia de direitos humanos. É uma matéria extremamente importante e para a sua prova você tem que estar atento a tudo que está ali. Amanhã, 19 horas, vamos estar juntos nela aqui, ok? Olha só, todos esses conceitos a Polícia Militar buscou de fora, né? Buscou lá de fora. Então, essa gestão de resultados ela é muito importante para que possamos trazer novos conceitos, novos conhecimentos para o âmbito do serviço público. Então, nós temos a inteligência em contra-inteligência, né? Em Minas Gerais, no CINDES, que é o Centro Integrado de Defesa Social, existem lá os órgãos, né, que trabalham em conjunto, trabalhando aí os ramos da inteligência, que é inteligência contra inteligência, ok? Lá, bem antes, em 1847, falando de uma data bem mais distante, não é? Começaram a ser trabalhadas estatísticas criminais através daqueles pontinhos do mapa. Então, é um trabalho de observação, é um trabalho de empirismo. Né? No início dos anos de 1900, ou seja, início aí do século XX, né? Esse August Vollmer, ele encoraja a revisão regular dos relatórios policiais e o mapeamento por meio de pinos. Olha só, também lá, aqueles pinos, aqueles alfinetes nos quadros, que ficavam fixados nas paredes. Em 1991, foi fundada a Associação Internacional de Analistas Criminais, né? Analistas criminais, lá no ano de 1991. Olha só. Aqui é só mesmo uma passagem na evolução histórica. Ok, pessoal? Em 1994, lá em Nova York, foi então implantado o modelo CompStat, né? O modelo CompStat foi desenvolvido para, olha só, um sistema de gestão usado para reduzir a criminalidade e alcançar outras metas do Departamento de Polícia. Então, o Instituto Vera, que é um instituto de pessoas ligadas à parte mais acadêmica, assim como eu já citei aqui para os senhores, na Universidade Federal de Minas Gerais, através do professor Cláudio Beato. Então, nós tivemos esse privilégio de começar a estatística criminal no Brasil, né, em Minas Gerais e no Brasil, conhecendo essas pessoas, esses sociólogos ali da Federal, juntamente com o professor Flávio Sapori, ampliar, né, abrir o leque aí para as possibilidades de crescimento. Então, o que acontece? Nesse contexto, tanto o Instituto Vera nos Estados Unidos como o CRISP, o CRISP aqui em Minas Gerais, na UFMG, é um grupo de sociólogos. E foi feito um trabalho de observação nos 5 bairros mais populosos, na verdade, os 5 bairros de Manhattan, né, que são muito populosos, o Bronx, o Brooklyn, Long Island. Então, dentro desses 5 bairros foi feito um trabalho de observação e aí implantado o sistema de tolerância zero, né? O tolerância zero, então, foi uma experiência fantástica na polícia de Nova York. E de lá saiu para o mundo todo, tá ok? Então, falando aqui, já começando a falar de possibilidades aí de cair na prova, se cair lá, perguntar sobre o CompStat, pessoal, nós temos aí, olha, 4 componentes principais que geralmente são reconhecidos, são utilizados e foram usados no CompStat e ainda são reconhecidos aí na estatística criminal.
Quais são elas? Informações oportunas, precisas ou de inteligência, né? São extraídas, são buscadas essas informações rápidas, oportunas e também informações de inteligência para combater, reprimir o crime. Implementação rápida de recursos. Então, outro ponto importante também é, aliado à tecnologia de inteligência, a correta utilização dos recursos. Táticas eficazes é um terceiro ponto, é um terceiro componente para a utilização aí desse modelo, desse sistema Compstat, e claro, evidentemente, um acompanhamento contínuo. Os senhores vão aprender, ou já estão aí acompanhando, né? Dentro desta diretriz aí, a DGOP, aí no curso mesmo, certamente vai ser tratado, vai ser trabalhado o método IARA, né? O método IARA, que foi trazido também lá dos Estados Unidos, e transformado aqui em letras com iniciais da nossa língua. Então, a letra I vem de identificar, a primeira letra A vem de avaliação, né? A terceira letra R vem de resposta, dar uma resposta, né? E a última letra R também avaliar todo o processo que foi feito para trás, né? Aliás, a segunda letra, análise, né? Então, identificar, analisar, dar a resposta e, por último, avaliar. Então, o método IARA, ele é muito utilizado, aí no nosso sistema, dentro do nosso sistema criminal, dentro da questão aí da prevenção criminal, beleza? Então, esse acompanhamento também faz parte aí está muito ligado aí dentro do método IARA. Em Minas Gerais, senhores, houve então essa visita lá da nossa comissão, que trouxemos esse know-how, né, lá no ano de 2000, para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Passou de 150 aí, Rian? Produção. Então, pode pedir para a nossa produtora lá para falar para aceitar os demais que estão na fila. Tem gente na fila para entrar na sala de aula, pessoal. A sala encheu, hein? Legal. Senhores, dentro aqui desse panorama, trazendo aqui para Minas Gerais, né, foi trazido aí implementado o projeto Polícia de Resultados, né? Exatamente lá com essa experiência lá de Nova York, ok? Que era um acompanhamento, eram pessoas que eram arguídas, eram chamadas perante os seus chefes de polícia, e eles ficavam lá, yes, sir, no, sir, yes, sir, no, sir. Então, eles eram cobrados, cada chefe ali de distrito, dentro das metas que eram estabelecidas para eles, ok? E lá eles eram cobrados direto pelo prefeito e pelo promotor de justiça, né? Porque lá a polícia ela é municipalizada e também o promotor de justiça norte-americano, ele é municipal. Então, o promotor de justiça, ele acompanha, ele está na reunião e ele cobra do chefe de polícia os resultados. Olha só, né? Então, a partir daí, então, foram tratados aí, foram implementados aí esse planejamento eficiente de ações e operações baseado em análise de dados. Já comecem a guardar esses termos aí, beleza, pessoal? Então, fomos pioneiros nessa utilização, nessa questão do mapeamento da criminalidade, de modo que em 2005, aí sim, a integração e gestão de segurança pública, o IGESP, foi implementado na Polícia Militar. E o IGESP, com esse modelo de exatamente estabelecer metas e aqueles executores, desde a guarnição, passando pelo chefe de guarnição, né, como na época não tinha ainda a figura aí do comando do setor, a setorização na polícia, mas passava pela figura do CPC, do CPU, e subindo então de nível para o comandante de companhia e comandante de batalhão. Havia no comando da capital o EADO, né, que é o Encontro de Avaliação de Desempenho Operacional, tudo aí criado nessa época do ano de 2005 no IGESP. E foi nessa época também que foram criadas, pessoal, os CONCEPs, né, através de convênio aí com as prefeituras, os CONCEPs, os Conselhos de Segurança Pública, ok? Então, só para registrar aqui essa questão histórica aí dos CONCEPs, ok? Que foi um marco aí também para um avanço um pouco a mais aí da filosofia de polícia comunitária dentro aí da nossa corporação,
junto à sociedade. E hoje isso está muito mais ampliado. Não é assunto para hoje, isso aí vai ser mais lá na frente, no EAP. Os senhores vão ter aí diversos documentos normativos que vão tratar desse assunto. Rede de proteção preventiva, base de segurança comunitária, próprio portfólio de serviço abarca lá diversos instrumentos de interação com a comunidade, o empoderamento da comunidade, mobilização, setorização, todos esses termos aí hoje fazem parte aí da vida do sargento, ok? Daqui a pouco já estão correndo projetos aí, já comecem a guardar isso, já comecem a criar essa expectativa que um dia vai chegar, é a subsetorização. Então, hoje nós temos a setorização, que ela é coordenada pelos tenentes, e eles prestam contas ali, através, exatamente aqui, olha, no IGESP, mas hoje nós temos um outro sistema de gestão, que é a GDO, né? Então, a GDO é um sistema muito mais simples, objetivo, e foi evoluindo até chegar hoje na GDO. Então, a GDO hoje, ela trabalha ali, existe um documento, que é a Diretriz 8002, que trabalha aí essa gestão de desempenho operacional, pessoal. E vai chegar nos sargentos, ok? Então, os senhores aí que estão para formar, que são agora praticamente sargentos, podem esperar que vai chegar na função de sargentos aí a subsetorização, ou seja, você vai comandar 2 ou 3 bairros, ok? E esses bairros, a gestão deles está na sua mão. Os números, estatística criminal, vai estar tudo na sua mão. O contato com a comunidade vai estar na sua mão. As reuniões comunitárias vai estar na sua mão. Beleza? Então, nós estamos aí daqui a pouco recebendo essas responsabilidades também de subsetorização. Em Belo Horizonte, a IGESP foi criado, né, e ampliado também para outras regiões, a outras RISPs aí do estado de Minas Gerais. Aqui ainda continuando, deixa eu melhorar aqui a visualização. Nós temos, pessoal, aí a tamanho da fonte aqui, vai dar certo aqui. Nós temos aí, seguindo essa estruturação do Sistema Integrado de Defesa Social, foi feito um investimento altíssimo, muito dinheiro, criando lá na parte da tecnologia o armazém de dados, o REDS, né? Foi feita a digitalização, ou melhor, a parte, o REDS sendo estruturado para ser digitado, que antigamente ele era escrito no papel, né? Então, essa parte aqui de tecnologia foi feito um investimento altíssimo. Foram implementados aí o manual do IGESP e o DOGESP, que é o diagnóstico orientado para a solução de problemas. Depois, 14 municípios foram escolhidos, né? Foram elencados aí como os de maior índice de criminalidade, ok? E aí, então, até 2017, o chamado IGESP focal. Isso aí tudo, vocês já vão identificando, porque se na prova lá cobrarem essa parte mais histórica a respeito de análise criminal, uma questão aí pode ser que eles queiram cobrar de vocês aí o conhecimento sobre a parte mais histórica aí. Então, essa época aqui, olha, do IGESP, tá? Presta muita atenção nessas palavras, IGESP focal. Houveram alguns IGESP focais que continuaram com a situação de origem, isso devido a cada realidade, a realidade de cada região, né? E em 2015, aí sim, então foi criado a diretriz de desempenho operacional, ou seja, a gestão de desempenho operacional na Polícia Militar. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, a diretriz número 8002, né? A diretriz 8002, recém-editada, ok? A diretriz 8002, ela está aí, vou deixar aqui só para curiosidade, ok? Para quem for trabalhar daqui a pouco com ela, quem for daqui a pouco estudar, ao retornar para o seu batalhão lá como sargento, pode ser que você precise dar uma olhada na diretriz 8002 GDO. Ok? Gestão de desempenho operacional. Ótimo. Quais são as bases teóricas da análise criminal, senhores? Na sociologia, vimos aí, sabemos que o ser humano é um ser complexo. O homem tem livre-arbítrio, dotado aí de mente, alma, a alma do homem é dotada aí de mente, vontade e de emoções.
Então, mente é o seu intelecto, vontade é o seu livre-arbítrio para agir, tomar decisões, né? E também as emoções. Então, o ser humano, ele chora, ele ri, ele ama, ele odeia. Então, o ser humano, ele é complexo, ele é dicotômico. Então, o ser humano, ele toma decisões, ele de repente está no limiar, ele está no limiar ali entre a loucura e a razão. O ser humano, ele se apega às necessidades mais básicas, ou seja, ele busca suprir as suas necessidades mais básicas, e à medida que as necessidades vão sendo supridas, ele vai aumentando, então, a expectativa em relação a algumas outras, porque aquelas mais básicas foram já superadas. Isso é normal. No reino animal também é assim. E um teórico aí da psicologia chamado Maslow, né? Então nós temos a teoria de Maslow, que trabalha ali as necessidades mais básicas do homem como uma pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, e fome, sede, necessidades fisiológicas, depois sobe o nível para segurança. Então o ser humano não vai estar preocupado com a imagem dele, com o cabelo dele bem penteadinho, se ele tiver com necessidade de segurança, se ele tiver com fome, se ele tiver sentindo medo, ele não vai estar preocupado com status, com a aparência, né? Você já viu uma pessoa no hospital, quando você chega no hospital, a pessoa não está preocupada se vai chegar numa visita, ele está com o dente escovado, cabelo penteado. Quem está lá no hospital, ele está ali preocupado com a saúde, se o remédio foi aplicado, se está doendo, se não está, é ou não é? E quantos deu lá, Rian? Passou? Fechou 150, beleza. Então, senhores, olha só, o ser humano ele é complexo, e a sociologia, ela anda o tempo todo de mãos dadas com a questão da segurança pública. Não tem como desassociar, não tem como divorciar uma coisa da outra. Então, a sociologia, ela sim possui relevante importância para o sistema de análise criminal, pois oferece embasamento teórico ao sistema. Emile Durkheim, quem já ouviu falar, né, é um expoente filósofo aí da antiguidade, né, da antiguidade eu falo aí dos anos do século XVIII para cá. Durkheim considera que é praticamente impossível uma sociedade sem crime. Olha só, é impossível. O ser humano ele busca, ele é mau por sua natureza, né? O ser humano ele realmente ele se complica em diversas situações. Cada sociedade estabelece até que ponto o crime e a violência são tolerados. Então, eu vou citar aqui, deixar Miguel Reale, né, expoente, escritor brasileiro, jurista brasileiro, que trabalha a teoria, ontem eu citei na outra aula, a teoria tridimensional do direito. Né? Então, a teoria tridimensional do direito, ele vai falar que a sociedade atribui um fato que é a mensuração, né, a constatação em números de coisas que acontecem na sociedade, o valor àquelas condutas e uma norma. Ou seja, nós temos aí, nessa teoria tridimensional do direito, idealizada por Miguel Reale, aqui no meio, quando falamos de valor, é exatamente esse conceito, essa questão sociológica, esse aspecto mais sociológico, né? A sociedade, ela repudia, ela não aceita. A sociedade, ela condena. Olha só, a violência não é tolerada, não é? Então, a conduta antijurídica, a conduta ilícita, ela não é tolerada. Então, Miguel Reale trata aqui, nesse segundo vetor aqui da teoria tridimensional, do valor. Esse valor é exatamente aqui dentro do aspecto sociológico e também filosófico aí, a respeito das condutas humanas. Na análise criminal, a sociologia possui aqui algumas teorias, e aqui agora já fica esperto demais, já está marcado aí de azul, ok? Porque vai ocorrer igual ocorreu na prova de hoje, senhores, com vocês, lá naquelas teorias que nós trabalhamos ontem, né? Quando trabalhamos a lei de tortura. Então, me disseram que caiu, né? Algo assim. Então, fica de olho nas teorias. Olha só. Algumas teorias aqui a respeito da sociologia do crime atrelado à análise criminal. Nós temos esse cara aqui, o Robert Merton, de 1958, ele trabalha o seguinte, a teoria da estrutura social, da anomia e do desvio. Então, pessoal, anomia, ausência de leis, ok? Desvio, a estrutura social a estrutura social desvirtuada. Ele fala o seguinte, que a globalização e o capitalismo
induzem a população ao consumo exacerbado e à ambição. Logo, o crime ocorrerá de uma forma desacerbada, de uma forma descontrolada, ok? Então, essa primeira teoria aqui, trabalhando dentro aí da sociologia do crime, ele fala da estrutura social, da anomia, né? Ou seja, da ausência de leis ou do não cumprimento das leis, dos desvios de condutas. Então, esse crescimento da população, esse crescimento, essa prosperidade, o desenvolvimento de um Estado, ele vai trazer junto com ele o quê? Alguns problemas, né? Olha só, o consumo vai ser incentivado e logo a ambição, e junto com a ambição, pessoas propensas aí a cometer delitos. Fechou, pessoal? Tranquilo? Outra coisa, outra teoria, oportunidades diferenciais e subculturas, por dois doutrinadores, dois autores, esse Richard e esse Lloyd, ok? Lá já em 1970. Eles dizem aqui que o meio é responsável pela formação da personalidade. Então, o meio, eles trabalham, talvez aqui surgiu aí aquela máxima, né? Aquelas pessoas aí do crime que são vítimas da sociedade, né? Então, olha, o meio é responsável pela formação da personalidade. Então, o meio que a pessoa convive, a pessoa vive, pode influenciar na sua personalidade, boa ou ruim, para cometer crime ou não. E uma outra frase muito pragmática deles, né, muito relevante, é: o crime está condicionado a uma série de fatores, como educação e convivência. Então, eles estão dizendo aqui que a educação e a convivência são fatores aí que interferem, né, na criminalidade ou na execução da prática de delitos aí numa sociedade, ok? São, então, as premissas maiores aqui da teoria das oportunidades diferenciais e subculturas. E a teoria de Wilson e Hammerstein, em 1985, em 1985, é a teoria da escolha racional. A teoria da escolha racional. Então, o indivíduo, olha só, consideram toda uma gama de condições que podem levar o indivíduo a cometer o delito. As motivações podem ser o ganho material, o custo-benefício. Então, o cara escolhe, pessoal, o cara escolhe delinquir. Então, aqui não estamos tratando aqui qual que é a mais adequada, qual que... Cada um, ou as três são corretas, as três estão presentes aí na história aí da nossa sociedade, né? Então, o fato é que todas essas três teorias foram muito bem estudadas, foram muito bem aplicadas no que tange aí ao estudo da análise criminal, tudo bem? Então, guardem bem isso aí, tá ok? Se fizerem trocadilhos ou trocarem, inverter lá, tenta aí achar um jeito de você guardar, olha só, a primeira aqui, estrutura social e desvio, pega a palavra globalização e capitalismo e tenta aqui atrelar, né, a essa estrutura social, ok? Subculturas, olha, subculturas, oportunidades diferenciais, a pessoa, ela foi fruto do seu meio, né, oportunidades diferenciais, subculturas. O meio é responsável pela formação da personalidade, não é? Então, começa a identificar aí as palavras-chave que vão te ajudar a guardar aí as teorias, caso o professor, o examinador exija de vocês o conhecimento aí. A escolha racional, tenta atrelar aqui ao custo e benefício, né? Olha aqui, ó, o indivíduo comete o delito porque a motivação dele pode ser o quê? Ganho material. Então, ganho material, custo-benefício, atrela isso aí à escolha racional, tá ok? Para você não errar essa questão na prova, sobre as teorias aí da sociologia do crime, junto com a análise criminal. Beleza, pessoal? Unidade 2, estamos juntos até aqui, sim ou não? Estamos juntos? Me dá um feedback aí. Deixa eu voltar aqui para minha sala de bate-papo para eu ver vocês, né? Então, estamos juntos? Firme e forte? Pessoal que não está conseguindo entrar, a nossa produção aqui está administrando isso aí daqui a pouco com eles. Ah, ok. Estão me dando um recado aqui que tem gente com mais de um perfil, e então está precisando ser feita aí a remoção de alguns, né?
para deixar só um, tá bom, pessoal? Para abrir vaga aí na sala. Por gentileza, conto com a compreensão dos senhores aí. A gente tentou mudar aqui o plano, aumentar aí, mas a Google não me deu resposta a tempo, então ficamos aí limitados a 150. Deveria ter sido feito aí um upgrade para 250, mas não sei por que não chegou esse upgrade ainda. Então, quando a Ana fizer ali alguma remoção aí de perfil duplo, compreenda por causa disso, tudo bem, pessoal? Nós contamos aí com a colaboração dos senhores para que outros colegas possam entrar na aula aí também. Pessoal, a unidade 2 trata da análise criminal e seu campo de atuação. Também aqui é uma área, é uma parte um pouco mais teórica, tá? Mas a gente não pode deixar de passar, porque sabemos que as provas da academia, as provas lá do EFAS, o professor ele deve elaborar as questões rigorosamente conforme está no material, não é? Então nós temos experiência lá de docência lá nas salas de aula e a coordenação passa essas diretrizes aí. O que acontece? O professor ele não pode pegar um tópico lá e dar 70% das questões porque ele gosta daquele tópico, não pode. Ou porque aquele tópico ele é mais prático ali para a atividade policial. A matéria tem que ser explorada, a prova tem que explorar todo o conteúdo, toda a matéria, beleza? Então, por mais que seja teórico aí, infelizmente é a matéria, temos que passar por tudo que puder nela aí, ok? Então vamos lá. Análise criminal se refere ao conjunto sistemático de processos analíticos que provê em tempo informações pertinentes sobre a correlação entre os padrões de crimes e tendências de crimes. Aqui é um início aqui de conversa para a gente ir verificando aí a parte conceitual de análise criminal, tudo bem? Vamos fazer a distinção aqui que é análise criminal de análise de crime, análise de um crime. Então, conjunto sistemático de processos analíticos. Não assusta com essas palavras, não. Processos, pessoal, que fazem análises, tá? Prover em tempo, né? Tem que prover no tempo ali, para você não perder tempo, não ficar defasada a informação. Você vai prover o quê? Informações pertinentes sobre a correlação entre os padrões de crimes e a tendência. Para quê? Qual que é o objetivo, pessoal? Prevenção criminal. Claro, nosso papel constitucional não é policiamento ostensivo, fardado, prevenir o crime para manutenção da ordem pública, preservação da ordem pública, do patrimônio incolumidade das pessoas. Então, com este objetivo aqui, você vai estabelecer, você vai fazer relação. Já aconteceu? Então você vai fazer a correlação do padrão do crime e a tendência desse crime para evitar colocar o homem certo, no lugar certo, na hora certa, os recursos certos para que possa ocorrer de forma eficaz e efetiva a prevenção. Análise criminal é o processo de análise sistemática de dados pertinentes aos serviços policiais, crimes, criminosos e vítimas. Então, aqui nós temos também uma conceituação, processo de análise sistemática, ou seja, uma análise do todo. Você não analisa ali uma pequena parte. Você faz uma análise sistemática de dados pertinentes a quê? A serviços policiais, aos crimes. Por que serviços policiais? Você também faz estatística, sabe de quê? De operações policiais que foram desencadeadas. Tá vendo? Então, a estatística criminal não é só sobre crimes criminosos, também se refere também aí à própria atuação da polícia aí para dar resposta junto à comunidade. Então, as estatísticas sobre operações, quantitativo de operações, também são importantes nesse processo. Qual que é a finalidade? Para quê? Nós temos aqui, então, esses 4 itens, meus amigos. Primeiro, para identificar tendências e padrões de crimes e criminalidade. Nós já vimos isso aqui em cima, ok? Então, primeiro item aqui, identificar tendências e padrões de crimes e criminalidade. Vamos marcar aqui, dessa cor vai ficar melhor. Olha só. Ok. Segundo, gerar conhecimento para as ações táticas e estratégicas de como os problemas podem ser resolvidos. Então, primeiro, gerar conhecimento, você vai, através da observação, do empirismo, vai saber o que aconteceu para gerar um conhecimento, para que ações táticas e estratégicas de como os problemas podem ser resolvidos, né, em outro momento, em outra ocasião, de menor maneira possível, bem como também alimentar os programas de polícia comunitária. Então, se cair na sua prova algo relacionado à polícia comunitária,
ligada aqui à análise criminal, pode ter certeza, saiba que vai estar nessa parte aqui conceitual, no segundo item aqui, uma das finalidades, as 4 finalidades, que é exatamente alimentar os programas de polícia comunitária, né? Gerar conhecimento para as ações táticas e estratégicas, para resolver os problemas da melhor maneira possível, bem como alimentar os programas de polícia comunitária. Terceiro, avaliar as ações planejadas e as teorias envolvidas para os crimes e a criminalidade. Então, olha só, a questão aqui da avaliação também. Eu acabei de citar um dos capítulos lá da DGOP que trata a respeito aí da avaliação, não é? Produzir relatórios de domínio reservado ou público. Então, aqui é a parte de inteligência policial, produção de inteligência policial. Os relatórios serão gerados nesse momento aqui, relatórios de inteligência pública serão gerados também nesse contexto aqui, ok? Então, senhores, é esse aí o conceito e os objetivos aí da análise criminal, perfeito? Então, tenta também, talvez, fazer aqui as primeiras letras, as primeiras palavras, os primeiros verbos aí dos 4 objetivos, tenta guardar isso, porque se cair na prova, identificar, gerar, avaliar e produzir, ok? Pode ser que facilite aí na sua memória recente para amanhã cedo realizar a prova. Então, temos aqui o conceito agora de análise de crime. Vimos aqui o que é análise criminal, beleza? Agora veremos o conceito aqui de análise do crime, senhores. Vejam bem, é o estudo sistemático de problemas de crime e desordem. Problemas de crime e desordem. Bem como outras questões relacionadas com a polícia, incluindo a avaliação das variáveis sociodemográficas, espaciais, temporais, e outros fatores para auxiliar a polícia na prisão de delinquentes. Então, aqui nós temos o quê? O trabalho ali de mandado de busca e apreensão, mandado de busca e prisão, serviço de inteligência, não é? Os serviços aí especializados, né? O pessoal que trabalha aí realmente buscando reduzir o crime, prender aí os marginais que atuam na área para reduzir o crime naquela região, tudo aqui serviço de inteligência, olha. Redução de crimes e desordem, prevenção e avaliação da criminalidade. Então, análise do crime, você vai, em primeira mão, estudar o problema do crime e da desordem, ok? E outras questões relacionadas com a polícia, essas variáveis aqui, sociodemográficas, claro, você tem que conhecer o terreno, né? Você tem que conhecer o seu terreno, você tem que conhecer as questões que afetam ali a região onde você mora para poder estabelecer a melhor estratégia possível para a redução da criminalidade. Constitui-se a análise do crime no uso de uma coleção de métodos para planejar ações e políticas de segurança pública, ok? Então, o uso de uma coleção de métodos para planejar, obter dados, organizá-los, analisá-los, interpretá-los e tirar conclusões desses dados. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Tamo junto, meus amigos? Firme e forte? Então, alguns aqui falando, vão desligar a câmera. Não, por favor, não compartilhe sua tela aí, que senão avacalha a aula toda, eu vou ter que sair e voltar, ok? Então, vamos seguir em frente. Olha só, bizu, fica muito esperto com isso aqui, olha. Tá aí de vermelho, enorme, para você para você ver aí, ó. Na atuação policial, a análise criminal procura chegar às causas da criminalidade através do estudo de seus efeitos. Procura decompor os fatores e as variáveis da criminalidade e estudá-las detalhadamente. Então, senhores, olha só. Análise criminal, nosso tema, o alvo da nossa prova, a nossa prova se refere a quê? Análise criminal. Então, qual que é o que a análise criminal tenta fazer? Onde que a análise criminal quer chegar? As causas da criminalidade, ok? Guarda isso aí. Através de quê? Do estudo e seus efeitos, beleza? Então, não tem outro caminho para você chegar nas causas da criminalidade, a não ser estudando a criminalidade. E
os efeitos que ela causa ali na sociedade. A análise criminal procura decompor os fatores, ou seja, ele vai lá estudar, decompor é exatamente esmiuçar todos os fatores, as variáveis da criminalidade e estudá-las detalhadamente. Então, todos os fatores e variáveis, tá ok? Daquele crime ou daquele fenômeno criminal naquela área, naquela região, vão ser totalmente esmiuçados, estudados detalhadamente. Então, essa assertiva aí, fica de olho nela para a sua prova. Finalidades da análise criminal. Temos aqui diversas, né? Diversas. Então, facilitar a identificação e a localização de problemas de segurança, ok? Proporcionar um acompanhamento geral e específico dos serviços e produção da organização, além de identificar as possíveis deficiências no policiamento. Então, nós temos também que fazer autocríticas, mudar de rota, mudar de estratégia, ok? E esse acompanhamento geral e também específico de todos os serviços da nossa instituição, pessoal. Então, o Comando Geral está lá o tempo todo produzindo documentos lá, a Assessoria Estratégica 3, que sempre está lá produzindo documentos que fazem o quê? Que se adequam aí às novas realidades da sociedade. A sociedade está mudando com uma velocidade muito grande. A sociedade, a população também, o crescimento populacional, né, a densidade demográfica está cada vez maior. Então, os desafios, eles não são mais, assim, bienais, a cada 5 anos, a cada década de mudança, não. As mudanças estão ocorrendo aí anualmente ou até menos. Então, o comando geral, o comando da instituição, ele está atento a diversas mudanças e todos os dias estão saindo documentos aí, estão sendo emitidos documentos com a finalidade de acompanhar, olha só, acompanhar essa evolução da sociedade que todo o tempo está ficando deficiente, o policiamento ou a segurança pública está ficando deficiente em face aí desse aumento, né, exponencial da criminalidade, da população e de diversos outros fatores também que trazem violência, não é? As drogas, quem é do interior e não sabe, né, o quanto as drogas chegaram com força no interior. Antigamente era raro você verificar tráfico de drogas no interior, é muito raro. Hoje a gente já ouve casos, né, de violência, inclusive, de comunidades ali de verdadeiramente reféns lá de traficantes em cidades muito pequenas. Nós temos aqui, senhores, outras situações. Olha, 3P, nós temos, na verdade, 4Ps aqui, ó. Então, vamos fazer um acrósticozinho assim, que eu acho que vai ficar legal. Olha só, então você tem... vamos colocar aqui FDP à quarta potência. Será que dá para fazer aqui? Então, FDP é a quarta potência. Vou colocar o 4 aqui mesmo. Então, nós temos aqui um filho da Pluta elevado à quarta potência, tá certo aí? Para ficar fácil aqui de entender. Então, olha, a letra D, a letra F aqui de facilitar a identificação e localização dos problemas, todos esses P's aqui, né? Proporcionar, possibilitar o emprego racional dos meios. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Proporcionar o emprego racional dos meios. Proporcionar segurança para o público interno também, público interno da Polícia Militar, ou seja, eu e você. Possibilitar a produção dos melhores resultados operacionais, ok? E a letra D, dar confiabilidade às informações produzidas na corporação. Inventei isso aqui agora, hein? Ao FDP elevado à quarta potência aí. Vamos aí pensar quem poderia ser esse camarada aí, Renan Calheiros, um negócio do tipo assim. Então vamos lá, pessoal. Caminhando. Estamos juntos aí? Firme e forte? Princípios básicos da análise criminal são 2, ok? Sendo a visão sistêmica do problema e análise com ênfase na ação preventiva. Vamos ver cada um deles. Visão sistêmica do problema. Mesma coisa, ó, já falei o que seria a visão sistêmica, né? A visão de cima, a visão do sistema mesmo, a visão macro, geral. Então, a análise criminal precisa colocar o holofote numa visão mais elevada do problema para resolução daquele problema. A visão sistêmica do problema, ela vai trabalhar em 4 pontos, quatro formas aí de se identificar o problema, né? De obter essa visão
sistêmica. A primeira é a identificação do problema específico. Lá no método IA, vai ser trabalhado isso, né? Você não pega todos os problemas e tenta resolver todos. Você vai pegar aquele aquele 2, aquele terceiro crime, que eles contribuem aí com mais de 50% da criminalidade. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia lá no projeto Polícia e Resultados e foi evoluindo ao longo do tempo. Tá? Você pega de um grupo grande de todos os crimes que ocorrem, por exemplo, na área de uma companhia, e faz a identificação de 2, geralmente 2 ou 3 ali, eles vão chegar num ponto, perfaz acima de 50%, alguns deles chegam a 80%, né? 2, 3 crimes chegam a 80%, a 60%, a 70%. Então o problema está ali, você não precisa ficar atirando para todos os lados, indo onde não vai te oferecer um resultado satisfatório. Você vai onde o problema está ali focado. Então, identifica o problema. Segundo, o relacionamento do problema com a atividade fim da PM, aí é uma questão, né? Porque, por exemplo, qual que é o problema? Roubo a ônibus coletivo. Esse problema tem a ver, está relacionado aí com a atividade fim da polícia, ou seja, o serviço operacional, né? Então, existe uma relação aí, tem pouco policiamento, tem pouco lançamento de policiamento em determinada região, que está tendo muito roubo a ônibus, então vai ser feito aí realocar os recursos. Lembra aqui das finalidades? Olha, vamos voltar lá. Olha aqui. Possibilitar o emprego racional dos meios. Vou até destacar aqui, olha, de outra cor. Tudo bem? Por quê? Porque vão ter momentos em que o gestor, ele terá que lidar com o problema, esse problema vai estar relacionado aí com a atividade, com o lançamento operacional, porque o emprego racional dos meios, o emprego dos meios não está sendo tão racional. Terceiro ponto, identificar as variáveis primárias do problema. Então, aquilo mais básico, pessoal, a variável primária, aquilo que é mais basicão, o gestor, né, o policial envolvido aí na identificação desses problemas, né, na resolução desses problemas, ele vai precisar identificar aquilo que é mais básico desse problema para começar a tentar achar o problema. Olha só, as variáveis secundárias. Então, lá na prova, fica de olho nisso aqui, tá? No terceiro ponto, você tem a variável primária. Não vai relacionar variável primária com o primeiro ponto, não. Porque aí é o problema do candidato, do aluno, né? Do pessoa que está fazendo a prova, desatento. O examinador mistura isso tudo aí, coloca lá, relacionar uma coluna de acordo com a primeira, de acordo com a segunda, algo assim. Aí você cai nisso aqui, ó. Variáveis primeiras não é o primeiro ponto. Variáveis secundárias não é o segundo ponto. Então, as variáveis primárias está lá no terceiro ponto, que é identificá-las, e o quarto ponto, você identifica as secundárias do problema, ok? Aquilo que já não é mais ali o início do problema, mas vão ter outras coisas secundárias que vão ser parte ali da resolução do problema também, mas as primárias devem ser identificadas, ok? Primeiro identifica o problema, qual que é o problema, qual que é o relacionamento daquele problema com o lançamento operacional e depois localiza a primária e por último localiza a secundária. Tranquilo, pessoal? Estamos juntos até aqui? Estão entendendo? Eu sei que é complicado. Estou vendo aqui meu amigo Freitas, olha só, P3 do CPC, né? Bons tempos, grande amigo aí, o amigo Freitas. Prazer tê-lo aqui comigo, meu amigo, e firme e forte aí. Daqui a pouco, sargento de Minas aí para voltar para P3, né? Para sofrer. Análise com ênfase na ação preventiva. Análise. Meu antigo chefe está aqui, né? Antigo chefe da P3, do DSTC está aqui. Então, eu tô falando, ele está sabendo que é verdade, né, seu major? Análise com ênfase na ação preventiva. Olha só. Policiamento ostensivo e preservação da ordem estão diretamente relacionados à prevenção. Senhores, isso aqui é muito básico. Isso aqui você não vai errar isso na prova, pelo amor de Deus. Cai algo relacionado a isso aqui lá, que o policiamento ostensivo e a preservação da ordem estão relacionados à prevenção? Sim, porque artigo 144 da Constituição nos traz lá, e vimos ontem na outra aula, quem não viu, só vou citar aqui, olha, por causa do nosso tempo hoje, Então, a segurança pública, ela é o quê, senhores? Segurança pública é direito
e dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Então, dever do Estado. Só o início aqui. Direito e responsabilidade de todos. Tem um microfone aberto aí. Beleza. Então, nós temos lá no caput do artigo 144, que é o artigo que trata aí do capítulo que trata aí da segurança pública, né, previsto na Constituição Federal, a responsabilidade dos órgãos públicos em exercer aí, pessoal, esse dever do Estado em realizar 3 coisas. Nós chamamos aqui de triângulo da segurança. Primeiro, preservação da ordem pública, né? Da ordem pública. Eu chamo isso de POP, um esqueminha, certo? Então, nós temos POP, preservação da ordem pública. Nós temos depois a preservação da incolumidade das pessoas. Incolumidade das pessoas. Eu chamo isso de PIP, né? Você tem o POP, o PIP, e você tem a preservação do patrimônio. Ok? Esse é o tripé aí da segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Então, você tem o POP, o PIP e o PP. Vamos lá, só para um esqueminha aí para você guardar. Então, isso aqui você não vai esquecer, você não vai errar isso na prova lá, porque está bem básico, bem didático, bem tranquilo de entender que policiamento ostensivo e preservação da ordem estão diretamente relacionados à prevenção, beleza? Aqui ficou meio bagunçado e vamos seguir em frente. 2 aspectos para análise do crime, muito tranquilo isso aqui. Quantitativo se refere a números, então não tem jeito de errar. Quando falar em quantitativo, é quantidade. E qual que é o aspecto qualitativo? O que se refere aqui ao aspecto qualitativo? Quando falarmos, pessoal, em, por exemplo, pessoas, quando falarmos em comércio, quando falarmos em modus operandi, pessoas aqui nós estamos falando de vítimas, autores também, ok? Autores, pessoas relacionadas ao quê? Pessoas que estão ali ligadas à comunidade, né? Eu vou colocar a comunidade ordeira, ok? A comunidade ordeira, e etc. Deixa esse mapinha para lá. Então, olha só, a rede de comércio, etc., o modus operandi. Então, isso que tudo são informações qualitativas. Feito, gente? A topografia do terreno, né? A topografia, a densidade demográfica, uma região é muito populosa, densidade demográfica, e também os aspectos de questão de socioeconômicos, né? Ou seja, as condições socioeconômicas, isso faz muita diferença, todo mundo sabe disso, né? Condições socioeconômicas da região. Então, pessoal, o aspecto qualitativo tem a ver com todos esses pontos aqui e outros, que eu estou só aqui, econômicos. Então, nós temos diversos outras informações aqui, ou outras situações que trazem aí os aspectos, tá, qualitativos aí a esse análise do crime, ok? Então, diversas situações. E o aspecto quantitativo é números, é estatística mesmo, é quantidade, ok? Tem quantidades. Teve tantos crimes, tantos homicídios, e aí você, a partir daí, vai trabalhar os aspectos qualitativos. Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Me falem, por favor, se tiver. Voltar na tela anterior. Peraí, deixa eu pegar aqui para... deixa eu pegar aqui. Voltar na tela anterior. Caio, me fala aí, meu irmão, qual tela para eu... Deve ser para você tirar uma foto, alguma coisa assim. Eu vou encaminhar, ok? Vou encaminhar essa aula, assim como ontem, de brinde aí para os senhores. Assim que terminar a aula, eu vou encaminhar esta aula aí de brinde. A aula está sendo gravada também aqui no próprio Google Meet. Ele me gera um link. Assim que terminar a aula, eu vou gerar o link e encaminhar para que possam assistir novamente, se quiserem, se der tempo.
lá às 5 da manhã, acorda 3 da manhã, vai assistir aula de novo, ok? Então, vamos embora? Então, voltei algumas telas, não sei se é aqui o irmão aí precisava, mas depois você vai receber esse material daqui a pouco, assim que terminar a aula. Desculpa, senhores, funções básicas da análise criminal. Um outro tópico aqui importante. Quais são as funções? Vamos direto no assunto, né? Descobrir padrões que denotam certa previsibilidade de eventos, com uma concentração em determinados locais, horários ou situações específicas de determinado ambiente, que podem favorecer determinados métodos de ataques. Então, senhores, aqui nós temos aqui uma antecipação do problema. O nosso papel é prevenir delitos, né? Então, olha só, análise de crime para prevenção. Então, é uma função básica da análise criminal. Beleza? Guarda isso. Funções básicas. A primeira, prevenir, prevenção, antecipação do problema. Você descobre, você antecipa padrões que denotam certa previsibilidade de eventos. Pode acontecer em tal lugar. Tem um baile funk no bairro tal, toda sexta-feira, tal hora. O que você vai fazer? Colocar na entrada do bairro lá, viaturas, policiamento, vai colocar uma operação de trânsito, etc., para espantar aqueles motociclistas, os pernilongos, né? E aí já começa a evitar um problema. Então, ou seja, um problema que poderia, no meio da madrugada, acontecer um homicídio, e outros tipos de coisa, menores lá, embriagados, dando overdose. Hoje estão usando muito loló, esses meninos novos estão morrendo aí de infarto, de parada cardíaca com loló, com 20 anos de idade. Então, esses ambientes são muito degradados, são muito ali, muita probabilidade de ocorrer delitos, né? Então, todo mundo sabe como é que funciona, porte de arma ilegal, a mercância de drogas e tudo. Então, você vai o quê? Vai prever, vai fazer uma previsibilidade de eventos e vai trabalhar aí a questão de local, horário e tentar resolver, criar ordem no meio daquela desordem criminal, daquela desordem social. Segunda função da análise criminal, análise de crimes para distribuição tática de pessoal. Então, você vai fazer uma análise de todos os crimes que estão ocorrendo na região para fazer o quê? Uma distribuição de forma tática, para não sair fazendo uma distribuição desordenada, tá certo? Então, você que vai, ou já né, trabalha no interior de Minas e vai comandar um destacamento, subdestacamento lá, que hoje são chamados de frações, né, destacadas, tal, você vai ter sob sua responsabilidade a alocação dos recursos e do pessoal. Então, você tem um carnaval, você tem eventos, você tem eleições, então deve ser feito da melhor forma possível. Claro, vem de outras, vem da instância imediatamente superior, algumas determinações, ordens de serviço, etc., mas, evidentemente, você vai ter ali uma margem de autonomia, né? No seu poder discricionário, como ali lidando com essa questão de coordenar algum grupo, pode ter certeza que você vai ter que fazer essa distribuição tática. Então, olha só, deve-se avaliar as necessidades, os recursos necessários ao trabalho policial em cada área, não é, pessoal? Explorar o que a prevenção do crime já descobriu. Determinadas áreas, em face suas características, exigem mais vigilância e monitoria do que outras, diferenciadas, correto? Então, este é o segundo ponto, a segunda função básica da análise criminal, que é analisar o crime para a distribuição correta, distribuição tática do seu pessoal. Beleza, gente? Terceira, análise de crimes para investigação. Investigação, senhores. E aí sim, lá os criminosos, né, os hábitos deles, os métodos de atuação, as descrições deles, as características daqueles marginais, né, para levar a identificá-los. Isso vai ser, sim, um instrumento, vai ser, sim, uma forma aí de resolver os problemas na região, naquela área onde marginais contumazes atuam, é isso? Então, olha só, hoje a correlação de crime suspeito costuma ser muito negligenciada, né? Então, quando é feito ali um trabalho de realmente essa correlação, olha, aconteceu o crime e a poucos quarteirões daqui mora fulano que está com tornozeleira. O que pode ser feito?
pode ser feita ali uma análise lá na central, onde se passou em frente àquela loja, aquele estabelecimento, aquela tornozeleira com aquele número, e aí pode ser feita a localização, inclusive via GPS, uma abordagem, e acontece demais, todo mundo sabe que hoje muitos êxitos em prisões de autores de roubo, de outros delitos aí, estão ocorrendo por meio aí dessa tecnologia, né? Então, isso é um exemplo, ok, pessoal? Quarta função básica da análise criminal, análise de crimes para avaliação, senhores. Então, analisar para avaliar é indispensável para que os planos e estratégias em curso sejam revisados periodicamente. Então, essa questão aí da avaliação, eu citei aí, não é? Lá, tanto na DGO como na GDO, não é? Nós temos muito isso lá, sobre avaliação. Temos também um documento que é novo, recente, que é um documento que trata do gerenciamento de crises em ocorrências de alta complexidade, não é? Então, tanto a gerenciamento de crises, que é a instrução 3.3.28 de 2019, e a 3.3.24, que trata da atuação do primeiro interventor nas ocorrências de crise, que é a viatura básica que chega, a primeira viatura que chega básica, lá onde está sendo explodido caixa eletrônico numa cidade com 10 mil habitantes, o que acontece? Lá nesses dois documentos aí, esses dois instrumentos normativos da corporação, são utilizados, né? É muito utilizado esse é o critério da avaliação. Sempre tem que ser avaliado as suas ações. É o chamado debriefing, né? As ações do batalhão especializado, do BOP, trabalham muito com isso, com o debriefing. Então, tem que analisar, tem que ser avaliado, tem que avaliar, analisar para avaliar, é indispensável para que os planos e estratégias em curso sejam revisados periodicamente. Porque o que deu errado, você não pode permanecer errando, tem que ser revisado para melhorar. Então, periodicamente, é revisado a fim de que haja melhoria. Tudo bem, pessoal? Então, repassando aqui nas 4 funções básicas da análise criminal, guarda isso: análise de crimes para prevenção, análise de crimes para distribuição tática de pessoal, terceiro, análise de crimes para investigação e análise de crimes para avaliação. Tudo bem, pessoal? Vamos caminhar? Quais são os campos de aplicação de análise criminal nas suas 2 dimensões aqui trazidas pelo professor? Orientar os gestores quanto ao planejamento, execução e redirecionamento das ações do sistema de segurança pública, contribuindo para a melhor contribuição dos recursos materiais e humanos, ok? Então, essa parte aqui, todos os gestores envolvidos, né? Seja o tenentão lá no pelotão, no setor, aquele que comanda um pelotão, né? Uma companhia descentralizada lá, uma companhia independente, um comandante independente, que é um gestor, um comandante de unidade, execução operacional de uma EOP, tá certo? Olha só, para planejar, executar e redirecionar as ações do sistema de segurança pública, o tempo todo em movimento. Lembra disso, pessoal? Movimentação, mobilização, contribuindo para a melhor distribuição dos recursos. Perfeito? Dar conhecimento à população e a outros órgãos governamentais e não governamentais quanto à situação de segurança. Isso aqui hoje é um eixo, A polícia hoje não fica mais afeta ou assim, numa ilha. A polícia não é mais uma ilha, senhores. A polícia hoje já está aberta aí, então olha só. Está aqui na segunda dimensão aí da análise criminal, né, dos campos de aplicação da análise criminal, é o quê? Dar satisfação para a sociedade. Isso faz parte, inclusive, de um princípio constitucional previsto lá, todos conhecem, né? Princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que nós apelidamos de LIMP, né? LIMP. E o LIMP trata aí dos 5 princípios da administração pública, e dentre eles nós temos o princípio da publicidade. E o princípio da publicidade é um princípio constitucional. O gestor não pode deixar de dar publicidade aos atos administrativos. Então, estão lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tudo bem? Então, esse conhecimento dado à população faz parte, inclusive, de cumprimento de princípio constitucional da administração pública, artigo 37, caput. Tranquilo até aqui, meus amigos? Vamos lá, vamos ver aqui.
Vamos nessa. Por quem e como é realizada a análise criminal? Quem que faz a análise criminal? E como que ela é feita? Senhores, uma pessoa capacitada, né? Então, lá na prova, se falar lá que é uma pessoa que não é capacitada, pelo amor de Deus, não tem jeito de errar isso na prova. Esse militar, ele tem que identificar o que visa a identificação dos fatores que envolvem a criminalidade. Então, ele desenvolve essa atividade, que, claro, sim, o tempo todo está ali verificando os fatores que afetam, que envolvem criminalidade. Em termos qualitativos e quantitativos, nós já vimos isso, já está superado, tranquilo. Bem como a identificação das variáveis que relacionam com esses fatores, também vimos sobre isso lá, apresentando correlações ou não entre si, ok? Então, todos esses fatores aí que interferem na redução, no aumento da criminalidade ou da sensação de insegurança naquele espaço geográfico, né, naquela área de atuação daquela guarnição ali, policial, pode ter correlação ou não entre si. Isso vai depender, é claro, da análise ali da pessoa, do profissional, é o analista criminal. Como que ela é feita, senhores? É feita com base nos aspectos de espaço e tempo. Claro, né? Então, se você tem um espaço geográfico, que é ali o espaço onde a atuação daquela companhia, daquela guarnição, por exemplo, você vai ter, logo em seguida, você vai ter também junto o tempo, né? Porque tem que ser avaliado um período onde ocorreu a quantidade de delitos para fazer a análise criminal. E é fundamental também no planejamento de ações e operações policiais, não é isso? Então, a análise criminal vai propiciar, vai possibilitar planejar as ações futuras. Nós temos aqui diversos conhecimentos aí que são essenciais para o analista. Eu não sei se vão cobrar isso na prova, sinceramente, eu não cobraria não, né? Acho que é perder tempo, é gastar uma questão à toa. Mas, senhores, não deixem de correr o olho aí, ok? Quais são as habilidades aí necessárias para um analista criminal? Ele tem que, no mínimo, conhecer de computador, né? Você acha que eu estou brincando? Mas não, está escrito aqui. Em algum lugar aí está escrito aqui, ó. Tem que conhecer lá, habilidades com a intranet, com a internet. Vou marcando algumas aí, né? Olha só, conhecimento do comportamento do criminoso, entender o sistema de justiça criminal, conhecimento de conceitos básicos de análise de crime, integridade das informações, comportamento criminoso. Analista criminal tem que ser quase que um expert aí em criminologia, né? Entender o sistema de justiça criminal, realizar análise de séries temporais, né? Vamos ver isso aqui lá embaixo. Apresentações, então tem aquele famoso PowerPoint, né? Aqueles PowerPoint que a gente fazia lá para o chefe, né, seu major? Então, a gente tinha aí um monte de atribuições, olha, métodos de investigação aplicada à análise de crime, avaliação das informações qualitativas. Então, isso aqui é muito importante, olha, você tem em mãos lá as informações qualitativas e avaliar da forma certa. A habilidade de pensamento crítico, né? Tem que chegar lá para o chefe, comandante, para o coronel, comandante-geral, se for preciso, e apresentar o seu posicionamento, a sua ideia. Então, o pensamento crítico também é uma habilidade importante na função da análise criminal, não é isso? Então, são aí alguns conhecimentos, algumas habilidades do analista criminal. Agora, senhores, vamos parar, respira fundo, toma água aí. Os tipos de análise criminal, nós temos que tomar cuidado, porque, com certeza, olha, eu vou pular bem rapidinho aqui, são 4, nós vamos verificar cada uma delas. E o que eles fazem lá na prova do CRS, lá nas provas na academia? Eles trocam, eles colocam aqui alguns termos, algumas palavras, chaves, né, uma frase, ainda que não seja toda ela, pinçam aqui a ideia central desse parágrafo, e aí troca com o de baixo, aí matou o candidato. Então, vamos fazer uma leitura cuidadosa aqui agora, para você não errar essa questão lá, que vai cair isso aqui amanhã lá. Os tipos de análise criminal, hein? Se cair, vocês vão pagar um churrasco para mim. Olha só. Análise tática. E começa a pegar palavras, a tentar associar as palavras àquele tipo de análise aqui, ok? Aquela espécie de análise. A análise tática, ela identifica tendências, padrões, séries. Nós estamos falando de análise.
tá? Então, o que que é isso? É uma observação, você está sendo um observador, guarda isso. Então, identifica tendências, padrões, séries, é um processo analítico, ou seja, você faz uma análise de produção de conhecimento em suporte às atividades policiais e operacionais. Então, senhores, a análise tática, para a gente começar a conversa aqui, começar a definir, vamos lá na DGOP, no portfólio, em diversos documentos, nós temos aí os níveis, né? Os níveis, os níveis de comandamento, né? Comandamento da corporação. Ok? Esses níveis também estão lá atrelados à articulação operacional, eu poderia desenhar aqui um triângulo, não vou desenhar agora não, vamos escrever aqui. Então nós temos, começando de cima para baixo, o nível estratégico está composto ali pelo comando geral e a assessoria dele, ok? Assessoria do comando geral. Essa assessoria, pessoal, é aqueles que estão diretamente lá com ele. A E1 em diante. A E1, assessoria estratégica 1, 2, 3, 4, 5. Então, é a antiga PM1, PM2, PM3, PM4, PM5. Hoje existe lá uma outra chamada também, que é a assessoria de desenvolvimento lá organizacional, e uma outra, um sistema que é o AUD7, que é a auditoria setorial, beleza? Esses assessores estão diretamente ligados ao comando geral. Mas em nível estratégico, nós temos então o comando geral, beleza? São aí os níveis de comandamento da polícia. Aí, nós vamos ter logo em seguida o nível tático. O nível tático, senhores, está aí relacionado ao nível tático aos comandos regionais, ao comando de policiamento especial, nível tático, ok? Temos hoje 18 RPMs, né, 18 regiões, as RISPs que estão aí atreladas à Polícia Civil também, mas vamos ficar só no nosso âmbito aqui. Nós temos as RPMs, os comandos regionais, né, as RPM, temos as diretorias diversas, DRH, DS, DAL, DAOP, DINT, né, as diretorias, ok? Que fazem aí a gestão no nível tático da polícia. Temos a Academia da Polícia Militar, que está no nível também de nível tático. Beleza, pessoal? Temos outros, mas aqui é só para exemplo. E no nível operacional, então, que é o terceiro nível de comandamento, nós vamos ter nível operacional. Nós vamos ter diversos, então, serviço da atividade fim, que é a atividade principal da polícia, né? É quem faz a coisa lá na ponta da linha, quem executa. Então, aqui no nível operacional, nós vamos ter as UEOP, as unidades de execução operacionais, né? E aqui nós temos a unidade A e as unidades especializadas, não é isso, pessoal? Aqui eu falei RPM, deixa eu colocar o CPE aqui também, ok? Que está no nível de comando. E aqui as unidades, ó. Então as unidades lá, vou colocar como exemplo aqui Rotan, né? As UEOP, a Rotan. Nós temos o Copom aqui, vamos ter aí as escolas da academia, EFO, EFAS, EFSD, etc., o TPB, né, o CTP, e todos os nível de execução aí. Aqui para apoio, né, nós vamos ter lá o HPM, e etc. Mas só aqui mesmo para a gente ter uma noção rápida aí do triângulo, né, os nossos níveis de comandamento, nossa articulação operacional na Polícia Militar. Beleza, gente? Então, para a gente guardar bem isso aqui, tipo de análise criminal tática, que ó, pega essa aqui do meio, tá ok? É aquilo, olha só, que dá suporte, olha lá, as diretorias, só para você fazer uma associação, tudo bem? Dá suporte às atividades policiais operacionais. Então, quem está acima do nível operacional? O nível tático. Então, você não vai esquecer isso lá na prova. Pega esse bizu que eu estou dando aí, porque você vai lembrar da articulação operacional, da Polícia Militar, sabe que o nível tático está no meio lá, que tá ele que dá suporte ao nível operacional, e logo, olha só, a análise tática vai dar suporte às atividades policiais operacionais, visando subsidiar. É lógico, vai dar subsídio, vai dar condições de pronta resposta
das autoridades das ocorrências criminais, surgidas em determinado momento e lugar. Então, muita coisa que é encheção de linguiça, vocês viram aí, né? Isso aqui é para encher linguiça, avisando, isso aqui, mas olha só, qual que é o objetivo? Qual que é a análise criminal tática? Senhores, é um processo analítico, então você vai fazer uma análise do problema, vai produzir conhecimento em suporte às atividades policiais operacionais. Beleza? Estratégica. Analisa a evolução, olha aqui, ó, estratégica. Analisa a evolução da criminalidade a longo prazo ou problemas. Subsidia o nível estratégico. Olha aqui, pessoal. Estratégico. Subsidia o nível estratégico de tomada de decisão. Indica a probabilidade das tendências criminosas. Redimensiona e aumenta a efetividade e eficiência. Então, se você tem aqui no nível estratégico, está acima do tático, né? Até está invertido aqui, mas é o que da forma como veio. Então, você vai ter aqui uma situação um pouco mais de observação dos problemas, de subsidiar, né? De indicar probabilidade, tendências, redimensionar, aumentar a efetividade e a eficiência. Até aqui tranquilo, meus amigos? Análise criminal administrativa. Análise criminal administrativa. Analisa dados e informações para a administração. Então, tem jeito de errar isso na prova, não. Associa administrativo com administração, né? Apresentação de conclusões importantes da pesquisa e análise da criminalidade. Então, conclusões importantes de pesquisa vão ser realmente ali que trabalho de analisar, pesquisar, para entregar administrativamente esta análise criminal. É o processo de seleção de resultados relevantes e importantes realizados por outros tipos de análise. O objetivo principal, isso aqui, olha, é informar o público. Ok? Então, se tem lá, por exemplo, repórter, uma sala de imprensa, uma sessão de P5 na unidade, então, é um tipo de análise que vai ser, vamos dizer assim, manipulada, mas no bom sentido, né? Vai ser entregue para o público, vai ser apresentado para o público de forma, claro, seletiva, porque você não pode entregar da forma bruta, porque pode ser desvirtuada aquela informação. Então, é entregue de forma seletiva para informar o público. E por último, nós temos aqui essa outra espécie de análise criminal, a de inteligência, que identifica as cadeias criminosas do crime organizado. Então, guarde aí, quando falar em crime organizado, corrupção, olha, colarinho branco, corrupção e crimes de abrangência regional e global, vai ser atividade de inteligência. Tá certo, pessoal? Então, vamos prosseguir. Aqui, olha, é a coleta de informações, coleta e utilização de informações, avaliando-a para processá-lo em inteligência. Então, caiu na prova alguma coisa lá dentro dessa assertiva aqui, você já vai saber que é análise criminal de inteligência. Em seguida, analisa de forma aqui, olha, inteligente para conceber produtos para apoiar a tomada de decisão informada, ok? Está vinculada, olha assim, falou lá de crime colarinho branco, lavar dinheiro, crimes digitais, terrorismo, tráfico de drogas, rede de prostituição e roubo de carga, ou seja, crimes aí mais, na sociedade, mais repudiáveis, né? Crimes mais, assim, pesados e crimes aí que envolvem corrupção, análise criminal de inteligência, ok? Então, se convergem na sua grande maioria para o crime organizado. Então, análise criminal de inteligência. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Processo de análise criminal. O processo com a coleta de dados. Um dos meios de coleta de dados é o registro. Deixa eu organizar isso aqui. Um dos meios da coleta de dados é o registro da ocorrência. Os dados lançados alimentarão o armazém de dados e o analista criminal irá organizá-los e estudá-los convenientemente. Pessoal, isso aqui não tem segredo nenhum, mas na prova eles podem colocar lá qual que é o meio de obter informações. Vou falar, é a P2, como é que coleta dados, né, polícia, tá? É a sala de imprensa, a DCO, a Diretoria de Comunicação Organizacional, vão fazer de tudo para te enrolar, para te emaranhar, para te induzir a erro lá. Não, gente, senhores, na parte de coleta de dados, qual que é a principal fonte? Onde que entra?
milhares, centenas de milhares, chega a mais de 1.500.000, já passou de 1.500.000 chamadas todo ano, pessoas que ligam e acionam a polícia militar por algum motivo, qualquer motivo, um som alto que o vizinho está incomodando, é o 190, é ou não é? Então, através do 190, é deslocado a viatura faz contato, e aí, depender da evolução daquela situação, pode culminar em um registro de ocorrência, sim ou não? Alguns não e outros sim. E esse registro de ocorrência então, quem vai alimentar o sistema, vai alimentar o armazém. E o armazém de dados aqui não é um termo aleatório, não. É um sistema chamado armazém de dados do CIDS, ok? Do Sistema Integrado de Defesa Social, senhores. Então, a fonte primária para a alimentação é chamado de Registro de Eventos de Defesa Social, o REDS, ok? Então, isso lá na análise criminal, isso lá na prova, parece ser muito banal, mas é muito importante aqui. Por quê? Depois disso, o analista, sim, ele, com base nas informações obtidas através da entrada do REDS, ele vai produzir análise criminal. Ele vai estudar e, convenientemente, aplicar a análise criminal, beleza? Então, isso aqui é muito básico, mas é importante. Quais são as etapas da análise criminal? Estão aí. O registro dos fatos, que acabamos de dizer aí, né? Através do REDS e da sua consequente entrada no armazém de dados, ok? Armazém de dados. Achei que tinha alguém perdido aqui. Vamos lá. A integração dos dados, que aí já é uma questão mais técnica lá da Prodabel, com a parte mais técnica mesmo para a entrega desses dados no armazém. A categorização dos crimes, o que é isso, pessoal? É definição das naturezas, daquilo que, eu vou deixar um exemplo claro aqui, eu quero elencar, eu quero escolher. Quem que escolheu? Um dia alguém escolheu qual que é o rol dos crimes violentos. Então, alguém um dia teve uma ideia e falou, vamos separar aqui os crimes que são mais violentos, que atingem mais a sociedade, né? Que causam mais temor. Tem alguém aceitando ali, os meninos estão aceitando lá, né? Então, alguém um dia idealizou, crime violento vai ser homicídio tentado, homicídio consumado, sequestro, cárcere privado, homicídio, latrocínio, né? Então, essa categorização dos crimes. Desdobramento em tabelas e mapas. Aí parte para uma outra etapa, pessoal, que é o trabalho prático lá do analista criminal, ok? O trabalho prático do analista criminal é desenvolver mapas e tabelas, porque ele possui a habilidade, possui as ferramentas. Trabalhei muitos anos com o SPSS. SPSS é um programa estatístico, né? A sigla em inglês, canadense, que trabalha de uma forma fantástica com estatísticas, e ele serve de banco de dados e possui as ferramentas, e todas as ferramentas de estatística que existem no planeta estão lá nesse programa chamado SPSS. Existe um programa chamado MapInfo, que é o programa que trabalha ali com os mapas, né? Você joga o banco de dados lá, faz o trabalho, usa as ferramentas e monta os mapas. Nós vamos ver os tipos de mapas aqui hoje. Logo depois é feita a análise de dados. A partir do momento que você possui, está em mãos, tabelas e mapas, é feito então o quê? Uma análise, para que seja feito logo depois o quê? A definição e implantação da estratégia. Lembram que aqui, olha, vejam que aqui está uma escadinha, nós temos aqui o bonequinho, né? O analista criminal, o comandante daquela unidade, ele está subindo aí, degrau por degrau. Ele começou lá embaixo com registro, e está já aqui, olha, implementando estratégias. Viu aí como que o comandamento é difícil, né? Como que o comandamento é complicado, você precisa lá trabalhar desde a base para chegar lá em cima, para tomar as decisões. Tomar decisões não é fácil não, meus amigos. Os senhores vão, como sargentos, ter que tomar decisões, né? E verão que muitas vezes os colegas já passaram, estão um pouco mais na frente, tinham uma visão, né, diferenciada a respeito de determinadas coisas, que a partir do momento que assumir a função aí, vocês verão que também será necessário, né, tomar decisão não é fácil, principalmente que envolve pessoas, né, gente, seres humanos, pais, famílias.
Então, olha só, o acompanhamento após a definição e implementar as estratégias tem que ser feito, tem que ser dada continuidade e acompanhamento e, provavelmente, continuidade naquele projeto, né? Naquela estratégia estabelecida. Tudo bem, senhores? Vamos marcar aqui. Então, já chegamos lá no final da escadinha com vencidas todas as etapas aí da análise criminal, ok? Desde a coleta de dados até passando aí por toda a questão, fazer as tabelas, organizar em banco de dados e tudo, chega lá, monta as tabelas, analisa, define e implanta e, por último, acompanha. Estamos fechados, pessoal, até aqui? Sim ou não? Cadê o meu feedback aqui? Cadê meu feedback? Aí, ó, Leandro me deu um ok. Tem ninguém assistindo Netflix ainda durante a aula, não, né? Colocou aí para rolar a aula, pôs no mudo e foi ver Netflix, não, né? Me abandona, não. Deixa falando igual robô aqui, não, meus amigos. Dificuldades para a realização da análise criminal. Olha só, quais são as dificuldades? Aí nós temos lá, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Não, tem problema, tem problemas. E os problemas estão aí para ser superados. A qualidade dos dados oficiais, então muitos dados que chegam lá com informação faltando. De repente, né, uma questão que eu não vou entrar aqui, mas a natureza está falando que é uma coisa e o histórico lá é escrito de forma totalmente diversa daquilo que está na natureza, né? Foi dado lá a atribuição de uma natureza criminal, de um tipo penal, e o histórico lá foi contado uma história diferente. Então, isso é uma das questões. A subnotificação de ocorrência, ou também chamado cifra negra, aí já não é um problema nosso, né? Porque aí tem lá a pessoa que foi furtada, prefere ir para casa, porque sabe que vai demorar o registro, sabe que pode ser que tenha comparecido na delegacia, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa já estava para trocar de celular e o celular estava velho, já ruim, e não quer mais saber daquilo. Mas aquilo ali, aquela informação, ela deixa de ser uma informação de segurança pública, porque a informação de segurança pública ocorreu o fato, naquele local, então, pode, potencialmente, a depender da quantidade de crimes, se transformar numa zona quente de criminalidade, ou num ponto, num local onde deve ser estabelecida ali uma operação, né, pelo menos ali alocado recurso para minimizar o crime ali. Mas como é que a polícia vai saber? Não tem jeito, não temos bola de cristal. Então esse problema da cifra negra, ele ocorre também. Banco de dados difuso, aqui é a questão também aí, banco de dados difuso, né, sem uma direção, muito sem condições ali de ser utilizado. Então, a questão aí mais técnica. Outra questão é a demanda reprimida, né? Demanda reprimida, nós temos mais ocorrências do que, muito mais ocorrências do que quantidade de viaturas para fazer o atendimento. Então, demanda reprimida é essa relação entre a quantidade muito grande de ocorrências e a pouca capacidade ou menor capacidade de resposta. E aí não vai conseguir ser feito, claro, uma análise criminal 100% de acordo. Outro problema é a capacitação técnica. Aí já é uma questão mesmo, realmente, achar o cara certo, a pessoa certa, treinar a pessoa certa, manter aquele cara na sua função. Outra questão aqui é a cultura interna, né? A cultura interna é uma questão mais aí, realmente cultural. Nosso sistema não dizer arcaico, mas ele é antigo, né? E as coisas estão mudando, a modernidade, a tecnologia está chegando, mas muita coisa ainda continua, a nossa cultura interna ainda continua um pouco aí defasada em diversos outros aspectos. Não cabe entrar em todos aqui, em diversos celeumas aqui, porque a nossa aula hoje tem que ser dinâmica, né? Não é um bate-papo aqui de boteco lá para a gente desabafar. Não dá para agora aqui. Mas todo mundo sabe como que funciona a cultura interna e alguns fatores desses são também fatores dificultadores em diversos aspectos na corporação, não é isso? Então, senhores, essas aí são as dificuldades para realizar análise criminal. Só lembrando aqui, olha, falando de cultura interna, só para quem é da época, vocês são da época, assim, 2004, né, por aí que vocês entraram. Não, vocês são cabo de 2004, né? Então, o que acontece? Não, 2004 não, hein? Vocês entraram em 2004, confere? Então, nessa faixa aí, né, 2003, 2004, por aí. Senhores, foi exatamente nessa época que foi implementado o REDS na polícia. Então, aquela turma bem mais assim, já lá de trás, né, muitos já aposentaram, que estavam resistentes com relação
a registrar o REDS no computador, porque tinha gente que não sabia nem o que era o computador, achava que era um bicho. Apertar aquele botão ali dava um susto, né, mas é muita gente mesmo, não é pouca gente não. Então foi feito um trabalho de conscientização, de treinamento, chamadas na academia, no laboratório lá das escolas lá, né, no FSD, na EFAS, na EFO também, para treinar os policiais em loco, colocar a mão na massa, aprender a fazer o REDS, ok? Então isso aí teve uma resistência muito grande, mas aos poucos ela foi sendo quebrada na ocasião aí na mudança, na transição do BO escrito, que era um talão que a gente fazia, para o BO que hoje, o REDS que hoje todos conhecem aí, ok? Vamos para a unidade 3 agora? Nos 15 minutos aqui antes do intervalinho que a gente vai dar, já vamos dar uma caminhada aí na parte mais conceitual e a gente sai para o intervalo e volta para a parte de cálculos, ok? Tamo junto? Deixa eu pegar aqui com vocês, se estão caminhando aí, estamos firme e forte, beleza, sempre importante chegar aqui, aqui ó, o colega está sugerindo aqui, deixa eu ver, a Tatiana está sugerindo aqui um intervalinho antes da próxima unidade. Pode ser, podemos dar uma relaxada aí, até para espairecer e entrarmos com todo o gás aqui, pode ser? Então, a sugestão aí da colega, todo mundo está de acordo? A gente, então, beleza, a gente faz agora o nosso intervalo e daqui 5 minutos, 8h52, vamos dar 6 minutos aqui, beleza? 6 minutinhos de intervalo, levanta, toma uma água, busca um café, a gente volta daqui a pouquinho, começa do zero aí na unidade 3. Show de bola.